Estamos aqui. Deixa eu ver. Bem, vamos tomar aqui um golinho d'água. Então vamos lá, o começo da Renascença, o final do Gótico, né? Vamos daqui a. Vocês têm que pensar bem essa coisa do ilusionismo, né? Aqui a gente já tem o ilusionismo na escultura, né? Do relevo, do alto relevo, né? O ilusionismo e claramente ele é destinado ao culto, né? Vamos dizer, o que é que determina a escolha das figuras, o tema, né? Como é que as coisas vão estar colocadas, como é que elas estão representadas, isso tudo vem do texto, isso tudo vem da religião. A finalidade disso é tornar visível uma história que se narra, uma história sagrada que comove até as lágrimas, que se pode representar também ilusionisticamente no teatro, né? Fazendo a via sacra, né? E isso vem, né? Esse ilusionismo, né? A técnica de trabalhar as figuras, criar as roupas e tal, né? Isso vem lá dos gregos, foi transformando porque isso é passado artesanalmente, né? Isso daqui não é concebido como uma obra individual, isso é feito uma encomenda e tem lá uma oficina que tem, eventualmente, um ou mais mestres, né, que fazem isso daqui. E qual é o objetivo? O objetivo é que o público, vendo essas imagens, ele imediatamente entendam a história, que as imagens são narrativas, elas contam, é uma narrativa visual. Ela conta uma história que qualquer um pode, né, reconhecendo os símbolos, né, reconhecendo, né, que aqui você reconhece um homem carregando uma cruz, né? E isso tudo, não é uma técnica que exige do artista, evidentemente. Isso é uma coisa muito importante. O artista visual é um grande observador, né? E o artista trabalha tanto de memória quanto como observação. Mas aqui não está representado ninguém da realidade. Isso daqui são personagens de uma história sagrada. Todos, o tamanho é conforme a cena, né? Tudo está organizado segundo um plano, o bidimensional. Né? A visão bidimensional é como se trata o plano, como é que você organiza o plano. Nós precisamos disso ainda. Né? Se usa o programador visual, o artista gráfico, né? Ele precisa da visão bidimensional, que é como utilizar o plano, né? As propriedades do plano, que são acima, abaixo, à direita e à esquerda. Né? E isso envolve, por exemplo, o ilusionismo. Né? O ilusionismo de o que está mais próximo ser mais embaixo, o que está mais distante ser em cima e menor. Né? Mas a escultura, o relevo, o ícone escultórico, né? Ele tem o fascínio dessa que você vê a figura quase inteira ou inteira, né? Mas tem a limitação do espaço do ambiente. Quando é um ambiente construído, como de arquitetura, né? Você vê que as figuras estão bem, o ilusionismo, você está vendo um espaçozinho, como né? É uma reprodução. Aqui já para ser uma cidade, já fica pequeno, já fica problemático.
e, sobretudo, aqui não tem a possibilidade que tem da pintura, da cor, né? O ilusionismo que é o que nós vamos tratar aqui. Isso daqui ainda estamos no estágio bem inicial, né, do ilusionismo que explode com a Renascença, esse novo ilusionismo, né, a criação aqui desse painel, né, desse tríptico, é ainda uma continuação, de certa forma, né, do ilusionismo já desenvolvido no Alto Gótico, né, já com a cor da tinta óleo, né, que possibilita toda uma ilusão da natureza, né, mas é claro, né, dá para ver bem que isso é representação de um discurso, representação de uma lógica verbal, representação de uma história, né? E o importante, né, é essa história, né? Só que aqui já tem um elemento que faz uma certa ligação com a realidade presente, a realidade lá do momento, a realidade humana, que é, né, essas figuras aqui, elas são todas imaginadas, mas essas duas figuras aqui, elas já são retratos de quem encomendou, pagou para fazer isso daí, né? Então, o retrato já exige uma observação. Aqui eu vou passar rapidamente, né? Isso digamos, essa interseção do gótico com o Renascimento, né? A gente tem o gótico, ainda é a visão bidimensional de organizar o plano para construir uma narrativa. Então, você tem aqui uma imagem, outra, né? Essas imagens elas estão relacionadas pelo significado do que representa, do que é a ascensão de Maria. Aqui, né, reparem, você tem o ilusionismo que isoladamente, você tem o ilusionismo espacial, o ilusionismo já renascentista, né? Mas sujeito ainda a essa questão do culto, né? Então, o espaço aqui é usado não mais quebra o ilusionismo, né? Porque é um espaço ao lado muito maior, mas, enfim, vamos aqui passar rapidamente o começo, né? Esse retorno do ilusionismo pictórico, né? No fim do Gótico, no começo do Renascimento, né? Que é o Giotto, na Itália. E, rapidamente, né, para vocês perceberem, né, como, digamos, a representação tridimensional ela já leva em conta a perspectiva, ela dá, vamos dizer, noção de espacialidade, né? Mas a questão das proporções, né? O propósito disso não é, evidentemente, trazer uma ilusão de realidade, mas é facilitar o entendimento do texto, o entendimento da história. Né? Então, é uma história que tem a ver com o quarto, com o prédio, com a cidade, né? Como aqui, né? Outra história que tem a ver com a cidade. Então, está bem representado, é claro, aqui, para quem conhece a história, né? E ouve a história, porque isso é destinado à igreja, à capela, né? O oratório, onde se vai fazer oração, e a oração é feita em voz alta, né? O crente está na igreja. Então,
aqui, né, o ilusionismo, existe já ilusionismo, né? O ilusionismo que é isso, parece natural, que entra, e a limitação está nisso, e que não tem importância, né? Que é a natureza, o espaço. As figuras aqui, né, são bastante ilusionistas, mas o espaço, a natureza, não é absolutamente. Né? É clara representação. Né? Mas, e aí vamos. Depois eu volto aqui atrás. Né? Eu vou voltar aqui atrás. Mas aqui vamos para Masaccio, que já é o fim do século XV e o começo do século XVI. Né? É um pintor jovem que morreu novo. Né? Isso daqui é uma igreja, como a igreja do Giotto, mas e como tem o mesmo objetivo, é colocar imagens, histórias da Bíblia, dos textos sagrados, da Bíblia Sagrada para a educação religiosa. Né? Então, feito para a igreja. Então, são painéis, olha aqui o plano, né? O formato do plano, o retângulo. Então, dentro de cada retângulo vem uma cena, vem uma história que permite. Né? E aí, o que tem aqui? A novidade. A novidade é esse domínio do espaço. Né? É o ilusionismo pictórico. Né? Ele é uma representação histórica, mas que a gente vê como uma cena, né, diante de nós, num espaço de arquitetura da natureza, um espaço, né, social que corresponde, né, à nossa experiência sensível, nosso conhecimento direto dos nossos sentidos. Né? Daí o nome ilusionismo, ele engana os nossos sentidos e a gente vê, né, como se esse plano, né, o plano é limitado, acima, abaixo, direita, né? Então, como se esse plano fosse os limites do nosso campo visual, daquilo que a gente pode ver. Ele te pede para parar, contemplar. Quando você contempla, você esquece dos limites e é como como no nosso campo visual. Daí para frente você tem, sempre diante de você tem um campo visual, você tem uma visão. Ou coisas muito próximas, menos próximas, uma certa distância. Né? Então, E isso, né? É como aqui é um outro. Esse ilusionismo ele é possível graças tanto, né, ao desenho são as retas, né, as semi-retas, as figuras, né, os contornos, as formas, né, quanto ao uso da cor. Né? A cor que aqui isso parece realmente uma árvore, né? Porque uma árvore é cheia de. Tem a folhagem. A folhagem não é uma questão de você desenhar folha por folha. Você pode ter um trabalho enorme, desenhar folhinha, 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 e fica aquilo, não parece uma folhagem. Folhagem é aquela coisa, né? Que tem um volume, que tem muitas, não dá para saber quantas folhas você tem, varia conforme a forma, né? Isso só com a cor, com o pincel. Né? Aqui a gente vai ter essa diferença, né, de criar a forma com a pena, depois o grafite, o carvão, o cieno, os lápis. Né?
as penas e os lápis. E, por outro lado, o pincel. Antes é tudo só, vamos dizer, o pincel. Né? Tudo vai ser o pincel, esse é exceto para escrever e, digamos, os planos, né, os desenhos dos arquitetos, dos construtores, que faz as medidas, que entra a geometria, né? Porque o ilusionismo é que vai exigir toda, vamos dizer, uma nova metodologia para criar a imagem, que aqui a gente tem a imagem 3D, né? Que é o ilusionismo. Isso daqui é em tamanho natural, né? Aqui são retratados os doadores, quem encomendou, quem pagou o artista para fazer isso na igreja, né? Aqui está representado a Jesus crucificado, né? Aqui eu acho que é Maria, aqui é um apóstolo, né? Aqui é a Deus recebendo lá em cima, né? E isso daqui é plano. Isso daqui é um plano que, através da forma do desenho e da cor, né, dá a ilusão de ser um nicho esculpido e colorido dentro da parede, né? Inclusive, aqui é a parte de baixo, né, que está pintada eu acho que tem um túmulo mesmo aqui, né, embaixo. Isso daqui é totalmente, digamos, fake, né? Aqui o batente sai, né? O fake, assim, no sentido ilusório, né? Aqui é outra cena do Masaccio, né? Isso. Repare aqui as cores, né? Eu vou mostrar agora aqui o Van Eyck, né? O Van Eyck, que é um pintor de Flandres. O Masaccio é de Florença. Se formos analisar aqui as proporções, a visão e perspectiva, está tudo perfeito. Agora, a cor não tem a riqueza que tem aqui em Van Eyck, que é um pintor do norte da Itália, né? Onde hoje seria a Bélgica, né? Os Flamengos. E aí vocês reparem aqui, a gente tem o ilusionismo espacial, né? Isso daqui é um plano em que a gente, contemplando, a gente esquece dos limites, né? Não incomoda, por exemplo, aqui que tenha preto do lado do outro, você esquece, você concentra, você vê através desse plano, né? Você vê um espaço de ambiente onde dentro estão duas figuras sentadas, né? Isso dá para um portal que vai dar para um jardim, que vai lá embaixo, que vai lá longe, vai lá no horizonte, no infinito, não é? A espacialidade é perfeita, né? O detalhe das cores. Porém, se observar mais atentamente, as figuras elas são desproporcionalmente grandes para o estar aqui dentro. Se essa figura aqui ficar em pé, ela vai chegar lá em cima, batendo no topo. Isso daqui não está tão longe dele para ficar tão pequeno, né? Mas isso não importa. E isso é feito graças à pintura a óleo, graças a um desenho cuidadoso de observação. Na aula passada eu falei sobre o desenho. A grande
para a história da arte, né, é a grande mudança que a história da imagem vai ser com essa nova ótica, o nascimento do quadro a óleo sobre tela, ilusionista, baseado na observação da realidade, com uma relação estabelecida com a realidade através do pintor, que passa a ser fundamental, e que exige um método que tem duas partes, duas etapas. Uma que é o desenho, a forma, através da pesquisa usando papel, que foi uma das grandes novidades nesse período, né? Que chegou no final da Idade Média, o papel veio lá da China, né? Aí se aprendeu a fazer papel, como fazer papel, né? Desenvolveu o papel, e as possibilidades do papel, né? Com a pena, e aí depois vai se desenvolver os lápis, além, vamos dizer, do pincel, que se pode usar também no papel, né? A aquarela, a aguada, e vai ser um método em que vai ter uma pesquisa da forma baseada na observação. Essa observação, às vezes, usando instrumentos ópticos, espelho, lente. Né? Então, por exemplo, surge a pintura de cavalete, baseada na observação, em que pode entrar, por exemplo, você coloca lá um espelho diante daquilo que você quer mostrar, pintar, e você já vê a forma lá no espelho, paradinha, definida, né? Quer dizer, isso supõe observação e estudo, não é? E então isso vai criar um método em que tem o desenho e tem a cor. Essa cor que realmente imita a natureza, né? A cor como aqui, né? Esse quadro, aliás, é um dos quadros mais famosos da história da arte, do Fanay, que se chama O Casal Arnolfini. E esse quadro é um quadro pequeno, mas ele tem uma importância enorme, e ele vamos dizer, um marco, porque digamos, é uma imagem cujo propósito, cuja finalidade e foi atingido é dizer assim: olha, o pintor testemunhou isso daí, viu isso daí e colocou na imagem aquilo que ele viu, ele registrou na imagem aquilo que ele viu. Tá? Realmente, aqui o casal se casou como era a cerimônia, dentro do quarto, né? Está aqui o lado da cama, né? Um quarto, janela foi de dia, né? Nesse quarto tinha um candelabro, lá no fundo tinha um espelho, e, aliás, nesse espelho aqui, deixa eu ver se aumentando, eu acho que depois tem até uma imagem, aumentou, eu acho que dá para ver. Nesse espelho aqui, que é um espelho convexo. O espelho convexo, ele no centro, né? Ele sempre tem uma figura central, que é o que está diretamente no foco, né? Aqui, que, aliás, é uma figura aqui de costas, né? E aparece todo o espaço, né, em volta desse centro. O espaço 3D, o espaço profundo, né, com variações que as retas que a gente vê, né, do teto, elas são encurvadas. E aqui em cima está escrito na parede que o pintor esteve aí. A frase eu acho que é o nome dele, esteve
aqui, uma coisa assim. Então, o Van Eyck esteve aqui, né? O Van Eyck esteve aqui, né? Então, o que isso significa? Né? Isso não é mais uma imagem para culto, não é uma imagem para representar algo que a gente imagina, tá certo? Que você pode contar, você pode narrar, que está escrito. Não, né? Não é um ser superior ou, né? Ou alguém que por uma razão ou outra, é considerado imortal e tal. Né? Não é uma finalidade inteiramente nova. Né? E tem a ver com o interesse pelo mundo da vida normal das pessoas, comum, né? da vida do. O casamento aqui é um comerciante, né? A sua esposa, né? Informação que quem não foi ao casamento pode ver, né? Hoje isso é a foto que é a coisa mais banal, né? Com o smartphone, né? A foto digital, né? O, a, e é, é preciso, né? Eu quero aqui ressaltar três coisas. Surge o método da criação da imagem, né? Mesmo quando é uma imagem, como aqui, por exemplo, né? É uma imagem de uma santa, é uma representação puramente religiosa, alguém que está chegando, né? É uma representação puramente religiosa, é para culto, né? É uma Nossa Senhora, mas a observação detalhada, né? O ilusionismo é um ilusionismo que vai além, vamos dizer, da representação. O ilusionismo é de trazer essa Nossa Senhora como se fosse uma moça presente dentro da igreja como existia. E que foi realmente, vamos dizer aqui, a igreja ela está reproduzida a partir da observação. Agora, repare o seguinte, aqui o Van Eyck, ele não tem ainda o método de como planejar o seu desenho, que é o método criado na Itália pelo Brunelleschi, que a gente chama de perspectiva central ou perspectiva científica. Então, se a gente observar atentamente, né, há uma desproporção entre a figura da Virgem, né, e a catedral. Ela seria enorme. Ela ia passar aqui por baixo dessas. Ia ter que se abaixar para passar embaixo dessas portas que só podem ser grandes. Há toda uma mas isso é tão, vamos dizer, bem feito, né, que passa, digamos, para o espectador despercebido e a gente tem esse impacto, essa ilusão de ver, né, a figura da Virgem imaginada como uma rainha, né, com uma coroa, e não uma coisa meio gótica. Né? Aqui isso é o fim do gótico, é o começo da Renascença. Né? Eu estou chamando a atenção porque são duas coisas que a partir do século XVI, né, começando na Itália e depois pelos outros países da Europa, vai se institucionalizar, que vai ser a Academia de Desenho, que é também a Academia da cor local, do estudo da cor. Tudo isso baseado na observação. E tudo isso tem a ver, não é, com o desenvolvimento e a conquista do ilusionismo pictórico e com o desdobramento do humanismo. Graças ao desenvolvimento das universidades e à invenção e difusão do livro impresso. Né?
Então, a observação, né, vai ser uma coisa fundamental, a observação direta, a observação como, né? Com o caderninho de desenho, que vai servir também para imaginar projetos, para criar esboços, né? O esboço é, digamos, a estrutura do que vai ser o quadro, que é um quadro que ficou inacabado, né? E por exemplo, a função religiosa e de culto, um culto, digamos, que é cívico-religioso, era algo que, vamos dizer, não tinha a ver com o mundo, né? Isso ainda é muito presente no final do século XV, no começo do século XVI. Isso vai começar a mudar no final do século XVI e a partir do século XVII. Porque, cada vez mais, por causa da importância que vai ter a observação, o ilusionismo, para a criação do ilusionismo, o interesse do ilusionismo, né? E esse interesse pela ótica, esse interesse pelo mundo, esse espírito também de conhecer coisas novas, de novos conhecimentos, né? Tudo isso vai levar a uma humanização da arte. Cada vez mais a arte vai se aproximar do mundo humano, o uso da imagem. Então, para retratos, para cenas do cotidiano, vai surgir os gêneros da pintura, ou a pintura de gêneros, vários gêneros. Então, vai ser importante a natureza morta, que é o vaso de flores, é a cesta de frutas, é a mesa, a cena camponesa, a paisagem, né? Os retratos, e a paisagem, né? A paisagem pura e simples. Então, isso vai ser uma enorme transformação, né? Dentro dos retratos, vale destacar o autorretrato, né? Esse novo ilusionismo, né? Com essa metodologia baseada na observação, né? Observação, interesse na ótica, né? A disponibilidade de espelho vai trazer o autorretrato, que tem um significado enorme, né? Como vai ser, digamos, o retrato que não é mais o retrato escultórico, né? do imperador, do ser na posição divina ou do morto, né? Mas não, vai ser o retrato como o conhecimento das pessoas, né? E o autoconhecimento. É muito importante porque isso está na base disso. Isso é uma das bases, né? Ou a base principal para o surgimento de uma ideia altamente subversiva, que é a questão do indivíduo, da individualidade, né? Que tem a ver com a questão da liberdade, da escolha, do amor, né? Vamos, então, agora aqui passear pelo... isso daqui é o comecinho do Renascimento, e só para acrescentar aqui essa coisa do desenho, né? E eu estou chamando a atenção essas duas coisas, o desenho como criação da forma, e a cor local, que imita a natureza. E a relação histórica que havia entre o relevo e a pintura parietal, né? Ambos servem ao mesmo propósito, contar histórias.
né, com meios diferentes. E aqui temos, bem no final do século XV, começo do século XVI, né, nós temos aqui a pintura em Florença, a pintura do Masaccio, e temos aqui relevos do Donatello e do Guibert, desculpa, Guibert. Esses relevos, né? Isso daqui é o quê? É um plano. O plano está como? Ele está organizado, ele está dividido, verticais e horizontais. Então, o plano cria pequenos planos, né? O plano é um retângulo, um plano para a imagem, né? Então, você tem vários retângulos. Então, cada retângulo aqui tem uma imagem. Cada uma imagem dessa daqui é uma cena. É uma cena do Novo, acho que é do Novo Testamento. Isso daqui é a porta de um batistério, de uma igreja em Florença. E aqui, né, isso é em bronze dourado, temos as cenas em que a gente vê, né, tem a ilusão espacial, 3D, com grande profundidade, e você vê aqui é um templo, diante desse templo tem essas pessoas, tem toda uma multidão, tem uma cidade. Aqui você tem toda uma construção romana, né, com arcos, você vê lá dentro profundidade e tal. Né? Aqui já é uma cena. E do Donatello você tem uma cena que é o banquete de Herodes, né? Você tem dentro como uma taberna, primeiro plano, segundo, terceiro, né? E tudo está aqui, né? É claro também a espacialidade, né? Mas não tem a cor, né? E aqui a gente tem, né, enquanto foi religioso, tipo, para a função de culto, né, o relevo era tão importante quanto a pintura. Com o tempo, né, o relevo dentro das igrejas foi mais para pintura porque é mais prático, mais barato do que o relevo em pedra, né? Por outro lado, fora, né, se manteve sempre o relevo, né? Aqui no caso dessa porta, né? Essa porta aqui do Guibert, metal. E, aliás, né, essa porta, do tempo que Miguel Ângelo era jovenzinho, impressionou muito Miguel Ângelo. Miguel Ângelo chamou de... Ela ficou conhecida assim como a Porta do Paraíso. Né? Aqui, né, isso é o final, é a segunda metade do século XV, né, o final do século XV, que é o começo do Renascimento. Né? Isso daqui, né, se dá em Florença e tem a ver com esta catedral, que é a Catedral de Florença. Essa Catedral de Florença, que é uma catedral que vem do tempo do Gótico, era do Gótico, ainda dá para perceber muitas coisas aqui do Gótico, mas que na segunda metade foi reformada, e a reforma dessa igreja, quem se encarregou foi foi um arquiteto, que era escultor também. E agora está me escapando.
que criou a perspectiva científica. Rapaz, eu estou ficando velho. Como é o nome do criador aí da perspectiva? O Brunelleschi, professor? Brunelleschi, exatamente. Brunelleschi, obrigado, Brunelleschi, Bruno. Porque ele se propôs o desafio de criar uma cúpula especial, que é essa cúpula aqui. São duas cúpulas, né? Mas essa aqui é a grande cúpula. Uma cúpula como antes nunca tinha sido feita, nunca tinha. E na época, né, como é a tradição antiga, a tradição medieval, é a partir de como é feita uma determinada construção, sabendo fazer aquela construção, que aí você faz outra, você faz as modificações necessárias. Então, ele foi observar as construções antigas de Roma, da Itália, né, as construções romanas, e foi observar como? Desenhando, usando papel, usando espelho. Espelho eu sei que ele usou porque ele criou depois que ele criou a regra da perspectiva, de mostrar como você podia obter uma imagem estática realmente com informação, né, da forma diante do campo visual. Ele criou uma demonstração que é a famosa tavoleta de Brunelleschi. Essa tavoleta é um cavalete que coloca o desenho com espelho diante lá do objeto que foi. Que aí, no caso, os objetos que interessavam a ele, né, eram as construções. Né? Eram as construções na paisagem. Né? E essas regras da perspectiva central, né? Porque a ilusão de tridimensionalidade, a representação, digamos, de cenas tridimensionais, isso já se fazia, por exemplo, na China, né, ou no Japão, a chamada perspectiva isométrica. Né? Mas é uma boa representação para a gente entender, para você ver, você tem, vamos dizer, cria uma certa ilusão, mas aquilo não corresponde àquilo que se vê. Né? Com a regra da perspectiva do Brunelleschi, que é a perspectiva central, por isso também chamada perspectiva científica, né? Ele vai combinar um conhecimento de geometria que vem de Euclides, né? Para pensar o espaço tridimensional, né? Como isso daqui, a gente está vendo aqui como um espaço dimensional, né? Mas esse espaço tem uma estrutura, essa estrutura vai ser feita através do uso, de como se usa, né? Algumas linhas especiais. Uma vai ser a chamada horizontal, a grande linha estrutural. A outra, a vertical, né? E outra, a diagonal. E aí, como é que você usa a horizontal, a vertical, a diagonal? Né? E, principalmente, as diagonais. Isso em função, né, dessa ideia de que a imagem que aparece, né, por exemplo, refletida no espelho, ou a imagem que nós vemos, ela vem da luz. É a luz que bate nos objetos e chega na nossa visão, trazendo a imagem. Né? Então, é a luz refletida, né? Espelhos e lentes possibilitaram isso, né?
essa experimentação com a luz e descoberta, né? A ótica começa propriamente aí, com o estudo da luz, das lentes, dos espelhos, dos meios, né? Como é que a luz se comporta, como é que é, e a imagem. E aí já é uma outra concepção da imagem, né? Então, o uso, né, dessa descoberta, ou essa invenção do Brunelleschi, né, e os pontos de fuga, dois pontos de fuga, horizontal, toda, vamos dizer, toda uma teoria, né? A projeção, né? Que aí isso daí se expande, visto de cima, conforme o ponto de vista, de baixo, toda, e mais outras noções, né? Que aqui não é o espaço. Isso vai possibilitar ao arquiteto, né? Que o objetivo dele era o quê? Era criar algo que ainda não existia, que ele não sabia como fazer, como resolver o problema técnico e estético também, né? Ele resolveu, foi um sucesso, e essa forma de resolveu como? Através do desenho projetando, né? Criando o desenho a partir dessas regras, com essas regras que ele transformou num método, né? Que isso vai servir, então, né, aos arquitetos a criarem novos modelos de construção, a projetar a construção propriamente, não é? Inventar a construção, vai servir também aos escultores para criar o ilusionismo, como aqui no Ghiberti, né? Ou no Donatello, e vai também permitir aos escultores, aos pintores, né? Criar o ilusionismo que vai chegar ao trompe-l'œil, né? O trompe-l'œil, que engana o olho mesmo, né? Em francês, trompe-l'œil, que isso daqui cria a ilusão de ter um espaço que não existe, né? Tem um fundo aí, tem aí um nicho que não existe, é puramente e corresponde, né? Em termos de visão, em termos de medidas, como as coisas são, né? E aí que é muito importante, né? Muito importante. Porque aqui, por exemplo, o Masaccio tem uma limitação na cor, que ele está trabalhando com pintura a fresco, pintura na parede, não é pintura a óleo. O Van Eyck, lá no norte da Europa, né, estava com o problema do Van Eyck era... Eu vou mudar aqui. A questão a questão do Van Eyck já mudei aqui, está todo mundo vendo? Agora Alô? sim, sou. Tá, né? Tá tranquilo, né? A questão do Van Eyck, né, é a questão... O ilusionismo do Van Eyck tem falhas porque não tem ainda um método, esse método científico de estruturar o espaço criado pelo Brunelleschi. Quando as duas coisas se combinam, né, que aí a gente tem alta renascença. Ou seja, você tem a pintura a óleo,
e você tem já o método, né, baseado na observação, de estruturar o espaço, o que vai criar cenas, né, de um ilusionismo fantástico. Né? Agora, vamos colocar a coisa no tempo. Né? A arte era, durante séculos até então, essencialmente religiosa. Então, e a arte significa público, o que o público gosta, o que o público quer. Então, o público, existe demanda, né? Demanda, o desejo, vamos fazer, né? A decisão de fazer, quem é que vai fazer, precisa de ter meios, de ter recursos, né? Então, entram, vamos dizer, os valores, por exemplo, quem comenda, né? A arte na idade, sendo religiosa, né? A encomenda era essencialmente da igreja ou de particulares para efeito religioso. Né? Se você pede lá um retrato do morto, uma estátua do morto, né? Mesmo, vamos dizer, é como religioso, é um culto, né? Lá o político, o rei morreu, coloca lá a estátua. É o culto, não é a vida mundana. Né? É então, esse ilusionismo que, né, é uma imagem baseada no mundo. Aqui é um móvel como o móvel que existe na época, né? Os pinheiros, mesmo que, vamos dizer, isso esteja um cenário imaginado, mas tudo isso foi criado a partir, vamos dizer, de uma observação fiel, né? a, a espacialidade, né? As figuras. Agora, o caráter religioso, como ele é religioso, essas figuras elas são idealizadas. Ou seja, elas são todas apresentadas, essas figuras, né, seguindo o mesmo princípio de recolhimento, de serenidade, de uma paz superior, de uma beleza que está nas boas proporções. Tá? São proporções, é um certo ideal de nariz, é um ideal de boca. Né? E isso, variando de artista a artista, né? E mesmo quando é feito o retrato, né? Como aqui é um retrato, e o retrato não digamos, sob muitos aspectos, a gente pode dizer que ele é realista, mas ele tem uma certa idealização da figura. Não é que a moça não fosse parecida, mas ela é apresentada, provavelmente, como a Mona Lisa, né? O quanto, vamos dizer, isso é fiel. Né? E vamos continuar aqui, nós já vimos da vez passada, né? Que aqui ilustra bem o novo método, né? Que é o desenho como pesquisa da forma, depois vem a cor como cor local, né? O desenho, esse novo desenho, ele adquire um caráter autônomo, ele passa a ser uma atividade autônoma que vai servir não só ao pintor, ao arquiteto e ao escultor, mas vai servir também a outras pessoas interessadas em ter informação sobre, por exemplo, né, ruínas, sobre animais, para a medicina, né? E vai também ter uma grande utilidade para criar projetos
projetos de engrenagens, projetos de mecanismos, né? Projetos de máquinas, né? Esse desenvolvimento, vamos dizer, das máquinas, né, vai levar, no final do século XVIII, à Revolução Industrial. Eu vou passar, e aqui adiante, depois eu volto. Não, isso daqui voltou, desculpa, eu quero ir mais adiante. Bem, como eu fui até aqui para não aqui nós já estamos, né, quando a gente fala em Da Vinci, Miguel Ângelo, né, e aqui é o Dürer, né, nós já estamos no Alto Renascimento. O Alto Renascimento, que é o começo do século, as primeiras décadas do século XVI. No século XVI, então, você já tem o quadro ilusionista, óleo sobre tela, com suas variantes. O quadro com ilusionismo perfeito, baseado no mundo, na observação, com toda, vamos dizer, uma metodologia, só que as instituições ainda estão se organizando, porque é a época também que estão se organizando os novos estados nacionais, a religião está passando pela revolução, que foi a reforma protestante, né? Estão se formando. Isso daí vai ser um século muito agitado. No século XVII é que aparece uma nova configuração, que aí já vão ser a época dos impérios e a época do Barroco, em que todas essas invenções dessa época da Renascença, né, todas essas novidades, elas já se tornaram cotidianas, geraram novas instituições, já provocaram mudança. Uma mudança que a grande mudança, né, a gente pode situar na criação, no surgimento do Palácio Barroco. O Palácio Barroco com uma nova cultura, a cultura da Ilustração. Né? Então, aqui a gente já tem a Renascença, né? Aqui já é um desenho da observação, ele não tem caráter religioso nenhum, né? Ele é o olhar empírico, é o olhar da observação do mundo, de conhecer o mundo, conhecer as pessoas, conhecer a si mesmo, conhecer os animais, né? Através da imagem. O conhecimento, né? A gente tem um conhecimento que é importantíssimo, né? Através da linguagem, e cientificamente a escrita, né? E tem o conhecimento através da imagem, né? Esse conhecimento da imagem, através da imagem, era subordinado, era secundário antes do ilusionismo pictórico. A partir do ilusionismo pictórico, o conhecimento através da imagem é diferente, né? É uma outra lógica. Não é a lógica do ouvido, não é a lógica da escrita, não é uma lógica linear, né? Aí vai ter uma importância, vamos dizer, vai dar um outro caráter à cultura, né? E vamos deixar bem claro, né? Esse ilusionismo é que o mais espetacular na pintura a óleo, que vai substituir a pintura a fresco e a pintura a têmpera, né? Ela vai rapidamente, apesar de que, vamos dizer, o afresco perdurou até o século XX, mas o óleo vai se expandir, vai superar, vai ser... Né? E a pintura a óleo, além de permitir grandes painéis enormes, imensos, né? Ela possibilita o quadro portátil pequenininho, né? E você leva, a pessoa é leve, pequeno, em diferentes formatos, e tem, né, as versões em preto e branco, poucas cores, né? Tem a versão
múltipla, que é a gravura. Então, com um quadro, né? O quadro ilusionista, surge uma nova ordem visual, em que tem, né, novas possibilidades de informação, né? Além do tema religioso, né? Vai ter o tema histórico, vai ter o interesse pelas pessoas, né? Por exemplo, com as viagens vai surgir a etnografia. O que é etnografia? É a descrição dos povos. Como é que descrevia os povos? O cara viajava lá, né? Vinha lá um explorador, né? Vai lá conhecer lá a floresta, lá a montanha, lá os povos, né? As tribos. Aí levava lá os caderninhos, né? Canetinha, coisa, ia lá, anotava por escrito o que contavam para ele, o que falavam, o que ele observava, e fazia imagens, né? Imagens do tipo físico, de plantas, de objetos, etc. Então surge uma nova ciência, novas ciências, né? A etnografia, a geologia, né? A imagem vai servir todo. A imagem vai criar uma nova conexão do ser humano com o mundo, com a realidade, com as coisas, né? Inclusive conexão consigo mesmo através do autorretrato, né? Aqui o autorretrato de Dürer, aqui outro autorretrato de Dürer, né? E uma coisa importante, né, é que o Renascimento é um fenômeno não apenas da Itália, mas também dos outros países ao norte, né? E que tem diferenças, e é importante ressaltar diferenças, né? Apesar de que sob influência da Itália, né? Por exemplo, mas tem uma diferença que a gente pode distinguir a Renascença alemã ou nórdica da Renascença italiana, do sul, meridional, né? Com clara influência, né? Como, por exemplo, aqui uma Vênus. Essa Vênus é uma influência que isso vem da Itália, das Vênus italianas, né? A gente pode até mostrar, vamos dizer, de onde é que veio o modelo, de onde é que veio a ideia, né? Porque nós estamos num tempo em que a cópia não tem nada, vamos dizer, de imoral, não tem nada de ilícito, né? Não tem essa ideia de direito autoral. E, aliás, o método acadêmico, né, de aprender a desenhar, além da observação, é desenhar tentando copiar os artistas, os modelos, né? Mas é importante essa diferença, uma diferença significativa, né? E mais para frente eu vou apontar entre o Renascimento nórdico e o Renascimento meridional, o Renascimento na Itália, né? Que é uma coisa básica para entender essa diferença, é a questão do classicismo. O Renascimento italiano, ele é classicista, ou seja, ele se baseia nos ideais clássicos da época grega e romana, da época greco-romana, os ideais clássicos, né? Que são ideais da construção da figura, das proporções, das formas, etc. e tal. O Renascimento nórdico ele se afasta, né? Então, por exemplo, aqui essas figuras, né, do Lucas Cranach, né, não tem nada a ver com a beleza grego-romana, né? Nem o homem nem a mulher, né? As proporções, a forma, tudo, né? Mas evidentemente aqui é beleza, é um outro conceito de beleza, né? Mas que não é clássico. E esse afastamento do classicismo, isso é importante, porque
isso vai levar, principalmente através da pintura de gênero, né, uma aproximação com o mundo, com a vida humana, né? O humanismo, a humanização, né? Um aspecto importante do Renascimento é essa humanização da imagem, né? Então, a idealização, né, a figura idealizada, né, ela tá, ela sempre está num patamar acima do humano, né? A beleza clássica, né? Esse classicismo, né? Aqui, né? São pessoas. Professor, Oba. desculpa te interromper. Tem uma menina da nossa turma que ela diz que ela está tentando entrar, que a internet dela caiu, ela só conseguiu voltar e não está autorizando. Já autorizei. Né? Enquanto que aqui não é? É só comparar, né, essas figuras aqui com essas figuras aqui do Lucas Cranach, né? Ou essas outras, né? Então, isso são diferenças, né? Mas vamos agora aqui para outros aspectos do Renascimento, né? E aqui chamar a atenção. Aqui são todos do Renascimento italiano, mas isso aqui já é depois, não é? Já é a conjugação da pintura a óleo com a perspectiva do Brunelleschi. E aqui nós temos, né, assim, o triunfo do ilusionismo pictórico, de forma monumental, né? Isso daqui é no Vaticano, é um grande mural de Rafael, que se aparece representado aqui, né? Em que é uma representação religiosa, as figuras são todas idealizadas de forma clássica, ainda tem, não é, essa coisa, vamos dizer assim, os planos, né? O plano inferior, o médio, superior, vai subindo, né? Mas ele consegue, através da forma, né? Da perspectiva, ele consegue, e da cor. Como é usada a cor, né? Porque isso não é só questão do desenho, é como é que está aqui essa nuvem, como é que esse azul, que ele vai do mais claro, do mais escuro para o mais claro, como é que são os azuis, como é que são os contrastes, né? Aqui, isso é uma das obras mais famosas do Rafael, né? Isso aqui é uma parede inteira, né? E ele aqui representa a escola de Atenas, né? A Academia de Atenas, os filósofos de Atenas. E aqui estão retratados como Platão e Aristóteles, o Da Vinci e o Miguel Ângelo. O próprio Rafael aparece aqui, ó. Ele está aqui autorretratado, né? E outras pessoas, eu não sei se daqui, vamos dizer, são apenas modelos, né? Mas, né, a arquitetura, a posição, a colocação, né, tudo, o ilusionismo, né? E, evidentemente, o desenho, né, a forma, que as linhas, as curvas, como é que estão, né, tudo isso daqui que é a aplicação da
perspectiva do Brunelleschi, mas a cor. Como é que a cor está utilizada, né? E isso, né, surge toda uma ciência da cor local, de como combinar as cores, de como misturar as cores. Então, tem as cores básicas, as cores secundárias, as cores terciárias, os cinzas, as cores terras, vamos dizer, vai se criar toda uma ciência nova da cor, que é a cor local, assim como toda uma ciência do desenho, né? O desenho, esse desenho, vamos repetir, essas ideias vão ser desenvolvidas, né? E, vamos dizer, o desenho vai ter diferentes utilidades práticas, né? E aí nós temos, né, que a Alta Renascença é essa vitória, esse triunfo do ilusionismo pictórico, que vai deixar em segundo plano o ilusionismo escultórico, né? A escultura vai manter o seu prestígio. Aliás, né, as artes todas elas vão se desenvolver muito a partir do Renascimento na Europa, né? Tanto a escultura como a arquitetura, né? E a arquitetura continua sendo, né, quando se fala arquitetura, arquitetura de igrejas e de palácios. E aí os palácios eles vão começar a ganhar importância, cada vez mais importância, né? Com jardins, e junto com os palácios, os jardins, a escultura também, claro, as fontes, as praças, né? O Renascimento vai ser também um grande renascimento da escultura clássica e vai até adiante, né? De certa forma, supera a escultura greco-romana, né? Com realizações que vêm já no final do Renascimento, que é o chamado maneirismo, e depois no Barroco, né? Mas o que vai fazer a grande diferença vai ser as novas funções que vão surgir com a pintura, as novas possibilidades, com essa pintura ilusionista, né? Em todas as dimensões, e suas reproduções, né? E digamos, suas formas simplificadas, como a gravura ou o desenho em si mesmo, né? A gravura em metal com diversas técnicas. Essa tela aqui é uma tela que eu conheço pessoalmente, né? E a imagem fotográfica ela dá uma ótima ideia, mas ela não consegue reproduzir exatamente a imagem, né? É uma outra experiência você ver pintura, né? Nós vamos marcar aí para janeiro, né? Pelo menos uma visita aí ao museu para a gente ver alguma coisa diretamente. Mas eu tive a oportunidade, essa pintura está em Dresden, é a Madonna Sistina, se chama. É a Capela Sistina, né? Essa Madonna Sistina. Não sei exatamente o que significa Sistina. Mas é uma tela muito grande, eu acho que ela deve ter uns 3 metros ou mais de altura. Que deve ser 1,5 metro de largura, por aí. Ela é grande, assim. Mas é uma coisa extraordinária. Você vê uma figura de tamanho natural, ou maior do que o tamanho natural. Parece que ela está vindo para cima de você. É um negócio impressionante. Assim, algo... né? Então, e aqui você tem a humanização da imagem, que é uma imagem religiosa. Isso daqui é Maria com um menino. Mas já apresentada, já totalmente humanizada, embora idealizada. Isso é uma mulher linda, né? Uma mulher bela, todo ideal de beleza, toda redondinha, toda, né, feita aquela boquinha, né? O olhinho, toda, né, a gordurinha redondinha, né? Todo
é tudo geométrico, na verdade, né? E mas já está humanizado, né? Que a Virgem é apresentada como uma mulher rica, uma senhora da época, né? Como aqui é um retrato, é uma pessoa retratada, né? Um homem com os trajes da época, com sua expressão, né? Que é como se a gente estivesse vendo, não tem nada. A gente já tem, então, no Alto Renascimento, né? Com essa conquista do ilusionismo pictórico, a gente tem já a humanização, né? Uma humanização que ainda, vamos dizer, tem o limite da representação religiosa, né? A demanda, porque isso tem a ver com a demanda, quem é que deseja, né? Quem é que encomenda, né? As encomendas, né, principais são encomendas da igreja, mas vão surgir também encomendas dos particulares. Com o Renascimento, né, com as descobertas, as novas companhias comerciais, vai surgir toda uma nova classe rica, né, como também os reis vão enriquecer. Então, vão surgir encomendas individuais. Né? Isso também é uma humanização da arte. Né? Então, isso daqui é alguém que encomenda para ele um retrato, né? Que é uma forma de individualidade. A gente tem o retrato e a gente se vê, né? Numa época que já tem o espelho. Aqui, esse é Giorgione. Giorgione é um cara que morreu cedo, logo no começo do Alto Renascimento, no começo do século XVI, deixou poucas obras, mas o tempo que ele passou foi de uma importância enorme. Ele fez algumas coisas extraordinárias, como esse quadro aqui, que é chamado A Tempestade. Esse quadro é uma coisa como antes não tem nenhuma outra cultura, em que você tem a visão de uma paisagem, de uma cidadezinha, de uma vila, de um lugar, né, como era comum na Europa. Tem uma ponte aqui atrás, né? Aqui tem ruínas romanas, e no céu você tem um raio. Aliás, ele é conhecido como a tempestade. Né? O que significa esse homem aqui, que está vestido como um soldado ou camponês? Eu acho que é mais um soldado, né? Essa mulher, uma criança. Não se sabe. Aqui, vamos dizer, isso foi feito sob encomenda particular. Qual é o significado, né? Mas, sobretudo, essa coisa, a tempestade. Então, é diferente, por exemplo, não é uma paisagem chinesa. Né? As paisagens chinesas representam a natureza, com figuras na natureza, pessoas na natureza, né? Mas é claro, pela própria imagem, que aquilo está representando um determinado estado de espírito, em que a natureza simboliza, né, certos estados de espírito. Aqui não. Aqui é como a gente estivesse diante de uma cena num determinado lugar, a partir da observação. O quanto isso, vamos dizer, foi realmente observação, claro que tem todo um preparo, tem todo um estudo, né? Eu quero dizer, o quanto, vamos dizer, ele realmente foi lá fiel, ou ele fez os estudos e depois fez lá em casa. O certo, né, é que se tem uma imagem, né, enigmática que dá para pensar e que traz a natureza, o fenômeno da natureza, para primeiro plano
porque isso aqui é central, é importantíssimo, né? E, aliás, isso daqui cria um sentido. Esse homem, né? Talvez o pai, né? A mulher, talvez a mãe, provavelmente, ou é o homem jovem, a mulher jovem, a mulher que amamenta, né? A continuidade, né? O, é, talvez, vamos dizer, ele está tomando conta dela, ou a gente pode imaginar muitas coisas, né? Ou ele está partindo, né? Ou já tem alguma coisa de morto, o que significam as colunas, né? Então vamos continuar aqui com Giorgione. O tema aqui também é religioso, uma história aqui ligada a São Jorge, né? Mas, olha só, né? O tema religioso ele desaparece, ele, vamos dizer, se torna um elemento do que é realmente importante na imagem, que é a paisagem. A paisagem que realmente está em profundidade, é como o campo visual, é como se você estivesse diante da janela, diante de uma janela vendo essa paisagem, né? E, aliás, isso, o quadro como os limites, né? A moldura como os limites de uma janela, né? Essa imagem, esse ilusionismo, que é a imagem dessa ideia de o suporte, né? O quadro, ele te abre uma janela para uma visão de algo, né? Que não está ali ao tato, mas que é fiel realmente à visão e que corresponde, né, com bastante a veracidade ao que existe na realidade, né? Mas isso, tá certo? Claro, essa humanização da arte, isso é um tabu, porque durante séculos, milênios, a arte é essencialmente religiosa destinada ao culto, né? Esse tabu ele vai sendo subvertido, ele vai sendo modificado, né? E vai sendo aceito pelo fascínio, pelas vantagens, pelas novidades, pelo que a técnica oferece, né? Então, isso daqui e aqui tem uma coisa, novidade, né? Que aí aparece o artista. Por que aparece o artista? Porque é a capacidade individual do artista de criar o ilusionismo, ele dá a liberdade de escolher como é que ele vai fazer, como é que ele vai colocar, né? O artesão, né? O artista egípcio, né? É mais artesão do que artista. Aí não pode. Aqui que vai aparecer propriamente o artista. Porque o artista é ele que vai imaginar, né? Tem uma história, tem um personagem, tem um negócio, ele vai representar, né? E ele é que inventa, ele é que cria, né? Aqui é uma das grandes invenções do Giorgione, que é uma Vênus, né? Mostrei ali uma Vênus lá da pintura alemã, né? As Vênus, e é uma coisa interessante como o ilusionismo pictórico ele vai alterar o sentido do belo, né? O ilusionismo escultórico, né? O belo na beleza do ilusionismo escultórico é o masculino. As estátuas gregas, romanas, né? A coisa da beleza é a beleza masculina, a beleza física, os músculos e tal, né? Isso, inclusive, vai continuar na escultura maneirista. E com a pintura vai surgir uma outra noção de belo, o belo feminino, né? O nu feminino. O nu vai substituir o nu masculino, né? E as Vênus vão ser muito importantes, né? Essa Vênus dele é muito famosa. A Vênus é toda uma idealização. É claro que tem estudo
de observação, né, que é um modelo vivo. Vai ser um dos métodos de como desenhar a figura, vai ser estudar modelo vivo, estudar desenho anatômico, né, a natureza morta, estudar paisagem, vai ter todo... vão ser criadas academias, né? A cor, né? A cor é importantíssima, a cor local, reparem, é por que a gente tem a sensação de que ela está numa paisagem deitada embaixo aqui confortavelmente, né? É porque é toda uma sucessão, não são apenas as linhas, não é apenas a forma, a estrutura, é também, mas também a cor, igualmente importante, né? E aí, aqui, nessa coisa da cor, isso daí, né, os italianos foram os bambambãs, depois vão influenciar toda a Europa, né? Aqui a gente tem Tiziano, que é um supermestre da cor, foi assim, ele viveu longamente, né? Ao longo do século XVI, tornou-se um pintor poderosíssimo. Ele era contemporâneo do Giorgione, eu acho que parece que começou a estudar com o Giorgione, mas o Giorgione faleceu. E ele ficou na história como o príncipe dos pintores. No final da vida, ele já pintava assim, diretamente, até com os dedos. E é um mestre da cor. São obras monumentais, né? Por exemplo, isso daqui é um painel imenso, deve ser uns 7 metros de comprimento, né? Que é a apresentação da Virgem no templo. Né? São também obras religiosas. São obras religiosas, como toda, né? O Alto Renascimento é predominantemente religioso, então retratos de pessoas importantes, né? É a idealização clássica, né? As figuras bonitas, serenas, né? A espacialidade, né? A visão, né? A questão do ilusionismo pictórico coloca o ponto de vista, né? Se o ponto de vista está de cima, de baixo, de lado, não é? O ilusionismo é criado tanto pela forma, né? Que é o desenho, como pela cor. Pela cor, essa cor local, né? Como combinar as cores, como aplicar as cores. Então, vão ser criadas academias e vão ser desenvolvidas várias técnicas. Né? Aqui são algumas Vênus do Tiziano. Essa daqui é a Vênus de Urbino. Essa Vênus é muito famosa e ela já inspirou muitas obras, inclusive uma obra famosa do impressionismo, que é a Olímpia, né, que foi um escândalo em Paris, no século XIX, né? E aí você já tem, a demanda mudou, o público já mudou, a demanda não é mais só a igreja, né? Não é só mais lá o religioso, ou lá o imperador, né? Não só para o culto, né? Aí já vai ser também para o particular, né? Outro tipo de culto, né? Que hoje, vamos dizer, todo mundo faz, você coloca lá, né? É alguém e que provavelmente era uma amante dele, de quem encomendou, né? Para ficar num lugar reservado, secreto, né? Público. E reparem, né? O importante, isso é uma tela grande. A espacialidade, né? A construção, né? A estrutura. Vocês que precisam de desenho têm que prestar atenção, né? Como é que a estrutura, com que estrutura o espaço tridimensional sempre são as retas verticais, das grandes retas, das retas estruturais, né? Então aqui você tem, olha só,
algumas retas, grandes retas estruturais. Elas vão estruturar o espaço, verticais. Horizontais, tem algumas, olha, aqui passa uma, aqui tem outra, ali tem outra, ali tem outra, né? E diagonais. Aqui só tem 2 diagonais, porque só está mostrando um canto, né? E aí vem as questões que são ligadas, vamos dizer, à nossa percepção, à visão, né? O próximo está embaixo, perto dos nossos pés, o distante está acima, o próximo é maior, o distante é menor, né? Então, essas mulheres são mais ou menos do mesmo tamanho, mas aqui na imagem, ela, como está próxima, ela é maior, está embaixo, e essas estão distantes, elas estão acima e são menores, né? E bem, aqui não dá para ver a cor do Tiziano é extraordinária, né? A cor, a pele, como é que isso parece, cor de pele, a coisa, né? E é toda uma beleza ideal, né? Uma beleza ideal que tem, evidentemente, conotações, né? Mas não tem expressão de dor, de grande alegria, de aflição, é sempre aquela coisa, né? A rainha, né? Deus, o Deus, né? Aqui outra Vênus com Cupido, né? E tem a, cadê? E tem, né? Assim, tem algumas obras monumentais, como aqui, que é representando o céu, né? O ilusionismo pictórico vai possibilitar isso, né? Que não tem como ser alcançado pelo relevo escultórico, pela escultura, que é a própria representação espacial, né? No sentido de subir ao céu, né? Então, isso daqui é um painel, né? Mas isso pode ser aplicado também, como aqui a Corrégio, é outro grande pintor, né? No teto, né? Então, o ilusionismo vai criar esse ilusionismo pictórico, essa combinação de desenho de observação, método de perspectiva, método da perspectiva científica, cor local e a criação de academias de desenho e de belas artes, né? Então, vai possibilitar, né, essa transformação, né, da superfície a superfície, o plano, né? O plano ele se abre para a espacialidade em todas as dimensões, né? Inclusive para cima, para o céu. Eu acho que as imagens dizem, né? O tempo aqui está acabando, tem que acabar, né? Então vamos continuar a próxima vez, né? Aqui com alguns artistas alemães, como Altdorf, né? E eu espero que tenha ficado bem claro isso, as duas coisas. Uma, o desenho, né? Que pode ser em preto e branco, poucas cores, e a outra, a questão da cor local. O ilusionismo pictórico depende dessas duas coisas, o desenho em perspectiva, desenvolvido com a partir da observação, e a cor local. Bem, agora, então, vamos aqui. Da gravação. Bem, então eu vou fazer agora